Só bora. Os deuses em League of Legends. Isso aqui vai ser importante pra gente entender, né? Tinha ficado meio perdido no vídeo dos Kindred, né? Que eles são os deuses da morte, né? Eu queria entender como é que são dadas as divindades nesse universo, né? Que eu acho que vai explicar um pouco mais, né? Os deuses em League of Legends, céu, só bora, só bora. Jogo mais TFT, mano, eu gosto de TFT. TFT eu joguei assim, né? Joguei um tempo, um mês ou 2 meses. Agora o LoL mesmo, eu joguei 5 partidas e não me pegou, não. Legends, o mundo de Runeterra, Tá, assim porra, como fiquei todo surdo. bom mundo de fantasia, as entidades mágicas e poderosas que ficam acima do nível mortal. Porém, existem diferentes tipos de deuses em Runeterra, Tá. e é sobre esses tipos que a gente vai falar aqui hoje. Tá. Salve, rapaziada, Celp na voz, e hoje Essa vamos aí falar sobre os deuses de Runeterra. Jinx? Já deixa o seu Não, né? like Nada a e ver. vamos lá. Mas antes, eu tenho um recado pra vocês. Ô, irmão, você tá de brincadeira com a minha cara que a gente tá entrando em 2023 e você ainda não usa o Opera GX, o maior navegador gamer do mercado. Eu sei que eu já falei dele em alguns vídeos aqui. Me patrocina. Mas calma que agora eu trouxe coisa nova. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma função braba Meu do Opera amigo, GX, se o Opera que é o GX me Profiles. patrocinar, meu Aqui amigo, você aqui cria vários acabou. perfis e usa o navegador em diferentes configurações. Por exemplo, Eu se baixo teu na PC minha for uma calculadora batata, tem uma configuração e uso. que é perfeita Porra. pra isso, que chama Batata. O Opera então ele vai rodar da potato. forma mais básica e crua possível pra não pesar o teu PC Não batata. usa. Eu Tem não uma uso, outra véi. configuração chamada Rogue, que limpa os dados do seu navegador Eu depois não que você uso, véi, fecha. acredita? Você também pode criar um perfil personalizado e botar lá as configs que você quer. Além disso, o Opera também é customizável. Você pode mudar o papel de parede Tá. da front page. Isso você já deve saber. Mas sabia que dá pra botar o wallpaper animado também? Meu você Deus. clica nesse botão Aí eu aqui te pra mudar o pergunto, wallpaper, vem aqui tu em foi onde lá, tenha mais meteu o wallpapers. módulo Aí você vem na potato. categoria animados e O cara escolhe vai lá em um. Eu, animado. por exemplo, vou botar esse mamaco bonitinho dirigindo Coloca, aqui. Clico né, em adicionar ao Opera. Ah, moleque, Olha lá, vambora. pô, aí E se você, eu te assim como pergunto, eu, pô, usa Dark Mode em do tudo que e não adiantou? suporta aquelas páginas brancas que brilham e doem o olho, o Opera tem uma função pra isso, chamada Force Dark Mode, Rapaz. onde ele vai botar Dark Mode em absolutamente tudo no browser. Mesmo que a página em questão não seja em Dark Mode, o Opera faz acontecer. Poxa, É só mexer no... navegador há tanto tempo. É só mexer no HTML, né, da página. Isso é tranquilo. Não, meu parceiro. Os caras Porque o espertos, Opera né? conta com uma ferramenta que você pode importar os dados do seu navegador anterior direto pro Opera GX. Esse é o Opera GX, que tu pode usar no teu PC e no teu celular. Baixa Tá. aí se tu quer esse macaquinho bonitinho dirigindo de fundo. É Mano, isso, agora Olha vamos esse pro vídeo. wallpaper, velho. O que é um deus? O que são é um deuses? deus? Em muitas histórias, religiões e lendas, deuses são descritos como seres de imenso poder, divindades que estão acima dos humanos e criaturas que criam e controlam o destino das coisas. Tá. O que é um deus é uma coisa relativamente fácil de responder. Creio que a pergunta melhor seja: o que define um deus? Tá. O que separa um deus de um humano ou de qualquer outra criatura poderosa? Essa pergunta depende muito do que tu leva em consideração e aonde você busca a resposta. Em muitas histórias, a ideia de um ser divino está diretamente ligada à ideia de criação, a ideia de uma divindade que teria criado o céu, a terra, o universo e tudo que há. Esse é o caso, por exemplo, do cristianismo, que prega que Deus teria criado todas as coisas. Em algumas mitologias, deuses nada mais são do que personificações ou entidades responsáveis por conceitos, ideias ou fenômenos. E aqui podemos pegar, por exemplo, a Mano, eu mitologia esqueci grega, de que tirar tem um negócio Deus aqui, pra deixa eu tirar. praticamente tudo que você pode imaginar. Pronto. Temos Ares como deus da guerra, Atena como a deusa da Tá, sabedoria, esse é do God of War, Afrodite porra. como deusa do amor, Do God of Poseidon War, como não. deus dos mares. Enfim, Esse é. tem deus pra cacete aqui. E ainda existem histórias em que ser um deus é apenas uma questão de poder. Histórias em que qualquer criatura que seja bem mais poderosa do que os demais Então Superman é seria um considerada deus? uma divindade. E em League of Legends, nós temos todos esses casos. Sua estrela favorita? Eu que criei. Caralho. Começando falando de criação, de deuses criadores, não podíamos deixá-lo de fora. Tô falando dele, Aurelion Sol, o nosso dragão celestial que vai tomar um rework graças a Deus. Aurelion Sol é um ser celestial de poder e tamanho quase infinitos, tanto pra criar quanto pra destruir. Caralho, eu Ele nasceu achei no que era o primeiro corpo dele, é sopro só a da vida, mãozinha, e então filho. ele e seus iguais começaram a pintar o vazio do universo como se fosse uma tela. Fez Aurelion o Sol, sol. como o próprio título sugere, já criou estrelas, constelações inteiras
estrelas e até galáxias. E algumas dessas constelações têm vida, sabia? Caralho. Por exemplo, temos a constelação Mano, do aí você para e Mensageiro, pensa. temos o Trapaceiro e temos a Serpente. Aurelion, Como é que ele os vive cara no reino fighta, né, celestial. no Sua LoL? forma Olha o tamanho verdadeira dessa é porra. indefinida e infinita, como eu Aí ele falei. vai lutar contra assume o- a forma de um porra. dragão celestial quando visita os mundos, como visitou Runeterra. E, curiosamente, ele não é o único. Existem outros dragões celestiais por aí, como Tá. o Ivolus Vox. E claro, ele vem do reino celestial, mas ele não é o único que mora lá. Nós temos Bardo, que é um mensageiro, um protetor andarilho capaz de alterar a própria realidade. Nós temos Soraka, que resumindo em poucas Soraya. palavras é o Jesus de Runeterra. Que É isso, uma pô? celestial que viu que os mortais são uns merda, travam umas guerra merda, Parece por uns uma motivos Draineia. merda, e veio pro plano físico pra tentar salvar essa galera. E ainda sobre os celestiais, nós temos os aspectos. Os Tá. aspectos, resumindo de forma bem porca, são criaturas celestiais que vivem além dos reinos de Runeterra. Meio que constelações vivas, que encarnam conceitos terranos, bem no estilo dos deuses gregos. Nós temos a constelação da guerra, a constelação do protetor, da justiça, etc. Os aspectos puros, por si só, dificilmente agem diretamente no plano mortal. Eles preferem agir por avatares. Mortais que chegam no topo do Monte Targon No e WoW eu podem acho receber o interessante, os poder de um aspectos são desses dragões. aspectos. Ou às vezes não também, como é o caso da Zoe, que o aspecto só deu poder de graça pra ela mesmo e a nós. Temos também o caso do Pantheon, que o aspecto pegou o corpo dele sem permissão, morreu dentro do corpo dele, e depois o homem que sobrou lá, Atreus, ascendeu e se tornou um novo aspecto. Eita, tomei o famoso. Toma, já vai tomando, porra. Já Até vai o tomando. momento, nós temos 6 aspectos: Crepúsculo, Guerra, Sol, Lua, Justiça e Proteção. E o caso do aspecto da Justiça Como é interessante porque mostra que esse poder celestial é hereditário. O aspecto Tá. da Justiça mesmo É é o a que- Mihira, a mãe da Kayle e da Morgana. Tá. Só que o poder celestial Eu ia da falar. Justiça acabou passando para Dividido, suas né? filhas, mostrando que esse poder pode ser herdado pelos descendentes. Tá. O que todas as histórias têm em comum, caro lobo? Ah, Elas o acabam. Kindred. Pega. Saindo um pouco do reino celestial, Os nós Kindred. temos outros tipos de deuses. Deuses por natureza, aqueles Tá. deuses mais espirituais, que normalmente costumam ser a explicação para algum tipo de fenômeno que acontece. E é aqui que falaremos dos Kindred. Os Brabo, Kindred brabo. nada mais são do que deuses da morte do universo de Runeterra, Os brabo. algo como os Shinigamis do Japão Aí, ó, foi o ou que eu falei. Thanatos da mitologia grega. Aqueles Thanatos. que ficam de pé e aceitam a sua morte com honra são cumprimentados pelo arco da ovelha. E aqueles que tentam fugir do seu destino são caçados pelo lobo. Porém, os Kindred, eles não são os únicos deuses da morte. Nós temos outros também. Temos, por Isso que eu exemplo, queria esse saber. bicho aqui, que é uma Que carta porra do é Runeterra. essa? Ele era um deus da É um morte sapo? que perdeu o poder porque o povo que o adorava esqueceu dele. E nós também temos Tá. esse aqui, o Abutre. Um urubu. Vocês já Isso é um devem ter urubu, ouvido porra. aquela frase Zé que Curubu. diz: você morre 2 vezes. A primeira é quando você para de respirar. A segunda é quando alguém fala seu nome pela última vez. Tá. O demônio Caramba, etéreo, profundo. que é o nome desse abutre aqui, ele representa a segunda morte, a morte pelo esquecimento. Tá. Nós temos também a Mask Mother, a mãe mascarada, que supostamente teria sido quem criou as máscaras, tanto dos Kindred quanto dos outros deuses da Caralho. morte. Temos também a Raposa Astral, uma entidade da morte em Targon, representada por uma estrela Targon. solitária, que desce na Terra sempre que alguém morre para levar a alma aos céus e assim criar sua própria constelação. Em Ionia, além da versão ioniana dos Kindred, Caralho, aquela que do florescer foda. espiritual, temos Isso é uma outra skin, né, entidade pá? também, 2 na verdade, as Asas e a Onda. Essas entidades são conhecidas pelos Kinkou. Nós temos a primeira onda, que nutre a vida em suas águas quentes, e nós temos o último vento, que arranca a vida. E por último, para encerrar essas entidades da morte que a Riot adora, nós temos o Fiandeiro de Almas, que nada mais O é tecelão, do que a né? representação da morte Destino? para a rapaziada Não, da nada a Elise. ver. E com isso encerramos o tour pelo mundo da morte. Tá. Mas um dos lugares em que os Kindred são mais adorados é Freljord, onde nós Tá. também temos outros deuses, os chamados semideuses de Freljord. Deuses não precisam de seguidores. Seguidores precisam de deuses. Tá, Começar faz pelo sentido. mais velho de todos, O York. Ornn, o deus do Isso que eu fogo falei. e da forja. É o que Ornn eu foi falei, quem forjou Ornn. a própria terra, o terreno cru do que viria a ser conhecido como Freljord. Em seguida temos Anivia, a fênix da morte e do renascimento, Caraca, que que foi quem loucura. criou o gelo verdadeiro, material usado para fazer armas Design massa. como o arco da Ashe. Volibear, Valhyr, urso dos mil flagelos. Nossa, ou esse mascote ursão, ele é da foda. Coca-Cola. A encarnação da fúria, da selvageria e da tempestade em
Freyord. Volibear é adorado por alguns, Volibear. odiado por outros, como o Ornn e os 5 Menhorn espalhados pelo servidor, e temido por quase todos. Nós temos o Javali de Ferro, um outro Que semideus isso, porra? guerreiro que era adorado pelos bárbaros Não do tem uma Tryndamere, mina que monta no antes urso de ser gelo? todo Tô mundo louco, morto tô pela louco, né? Trox. Ah, Temos a irmã Trox. Foca, que apesar de já ter aparecido em várias histórias, a Riot nunca fez uma imagem oficial dela. Então, a partir de hoje, essa é a irmã Foca. Meu Ela Deus. vive no mar e guia marinheiros perdidos, Porra, além de é ter essa, ajudado o Udyr em sua caminhada espiritual. Esses são os maiores, os grandes e os principais, mas ainda existem outros semideuses em Freljord que não recebem tanto destaque. Por exemplo, sabia que temos um deus mamute? Não. Os xamãs de Freljord invocam os mais diversos espíritos além dos grandes. Nós temos o espírito do mamute, do corvo, da coruja, Caralho, da ele é raposa, tipo um do druida, né? alce. Tem espírito pra cacete. Mas Freljord não é o único lugar que tem espíritos. Também temos Inzaun. Desde os primórdios de Runeterra, os mortais rezavam aos Arcane? ventos e depositavam sua esperança em ventania e tempestade. Arcane. E às vezes o vento respondia. Janaren é o nome que deram para essa entidade dos ventos. Janaren. Só que, com o tempo, ela acabou virando só Jana. Jana era descrita como um pássaro azul que, segundo histórias, se transformaria em uma mulher. E por mais antiga que a lenda de Jana seja, até hoje as pessoas em Zaun ainda rezam para ela e compartilham suas histórias em busca de esperança. Por fim, temos a deusa do movimento, Úrsula. Nagakabros, a deusa Buru de Águas de Sentina, Tipo a também Hélia. conhecida como deusa da Elaoi. Nagakabros, assim como Aurelion, Fiddle, Kindred e essas porra tudo, é uma entidade antiga e ancestral. Ela é adorada pela cultura Buru, o povo que vive ali nas Ilhas das tipo a Serpentes, Úrsula, né? no arquipélago de Sentina. A Hélia, né, na Sua real. principal porta-voz e sacerdotisa é Think you've mastered the game? É The Civis the Master Game. É isso aí. É isso aí mesmo. Ilaoi. É o Ilaoi Valorant. é uma das poucas que fala e ouve diretamente Valorant. a deusa. A criança de Nagakabros diz para manter-se sempre em movimento, nunca estagnar e fazer seu próprio destino com suas próprias mãos. Não desafie a ira dos ascendentes. Deuses Mas deuses nem artificiais. sempre são entidades ancestrais, que já nascem com poder. Deuses também Ó, podem ser pega. criados, como é o caso dos ascendentes de Shurima. O Império do Sol, com o poder do Disco Tá, Solar, é poder do- roubado da do lagartixa Sol, e do inclusive, lobo, né? criava seus próprios Do deuses chacal. a partir de figuras importantes Do para o crocodilo Império. e do Eles chacal. deram a Nasus, Aí, ó, o Nasus. sábio general e estudioso do Império, É. uma forma imortal de Dogão, representando sua sabedoria. Eles deram a Renekton, um guerreiro feroz, uma forma de crocodilo, Aí, ó. representando sua força. Mano, o e Renekton, ele era bom, por mais velho, pra que no fazer a caso do comp lá no Renekton tenha TFT. sido meio que um acidente. Além de De- vários outros deuses guerreiros que foram criados. Ah, não lembro E qual que era, não, existem velho. os Bakais, Esqueci os os nomes. ascendentes que deram errado. Celso, o que é dar errado? Dar errado é relativo nesse caso. Dar errado pode significar que o ascendente saiu com uma forma deformada, como uma forma de um animal que não é digno de ser um deus guerreiro, Shurima? ou pode significar Não sei. que acabaram como o Zeraf, que virou uma aberração arcana. E por Caralho. mais poderoso que ele tenha ficado, ele ainda é um Bakai. Mas claro que a Era dos Ascendentes não duraria pra Isso aí sempre. explica naquela Após a história, queda né, Império, do eles Renekton viraram e os do famosos Naxos. Darkins, os deuses caídos. Tá. Com sua forma Atrox. distorcida por magia de sangue, os Darkins quase levaram esse mundo à ruína. Porém, foram presos em armas e espalhados por aí, esperando Nossa, algum mano, ponto será que não tentar tem gente pegar que faz arma vídeo assim de pra WoW, eles não, poderem velho? se apossar do corpo. Mas talvez Deve os ter, né? ascendentes nunca teriam virado Darkin se não fosse pelo vazio, que também tem uma espécie de entidade lá dentro. São os observadores, eles são as criaturas mais poderosas e os seres Caralho, supremos fala do vazio. dele. Eles são tão antigos quanto a Bicho própria esquisito, né? existência Tem e um o monte de próprio braço. vazio. E eles seriam um outro tipo de entidade. Diferente de Aurelion Sol, que é uma entidade criadora, os observadores, por outro lado, eles buscam consumir essa realidade. E bom, além de tudo que eu falei até aqui, ainda existem outras entidades únicas espalhadas por Runeterra. Por exemplo, nas Ilhas das Sombras nós temos o Vilemal, ou Maldíbula. Vocês lembram dele? Era o boss de Twisted Tree-Line. Maldíbula nunca é que eu um vou deus saber. aranha que mora nas Ilhas das Sombras e foi quem transformou a Elise nessa mulher aranha que é Tá. hoje. E também ele é adorado por ela. E temos também o Pai do Verde. É difícil É o colocar Groot. um Ivern em alguma das outras categorias, Groot. já que ele não é uma entidade natural.
natural, ele não é um deus criador celestial e ele também não foi exatamente Que criado. isso, matou? Ele era um homem que derrubou uma árvore tá. espiritual chamado Salgueiro Divino e ele mesmo acabou absorvendo o poder da árvore e se tornou o novo Salgueiro Divino. Ivern, ele é mais do que um protetor da natureza. O Ivern é como se fosse a própria personificação da floresta. Uma entidade que vive pelo verde. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. A verdinha do Zerão, meu irmão. Se gostou, deixa o like. Vive Quer ver pelo mais verde. lore de League of Legends, se inscreve aí e boa noite. Que acabou, filho. Fala dele. Mano, gostei. Achei interessante, viu? Achei bem interessante. Então tem várias divindades. Tem deuses artificiais, tem deuses, né? Tem aspectos, tem os deuses caídos, né? Que são, né, os Drakin, né? Pô, da hora, né? Da hora, interessante. Achei massa que mostrou os outros deuses da morte, que eu tava curioso pra saber se tinha outros. Realmente tem, né? Interessante. Então tem duas mortes, né? Tem duas mortes. A morte morrida e a morte do esquecimento. Aí o Zé Curubu, ele puxa, né? O Zé Curubu, que é o responsável pela morte esquecida, né? A morte esquecida é o Zé Curubu, né? Fala dele, né? Da hora, gostei. Esse só aparece no jogo de carta, tá? No lore, né? Tá, entendi. Eu de fato eu só joguei o TFT até hoje, né? Eu só cheguei a jogar o TFT, né? Mas enfim, é isso. Vou ficando por aqui, né? Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá no CELP, né? Explica muito bem também, né, velho? Universo lúdico, igual o universo lúdico, né? CELP também explica muito bem, né? Pô, da hora, gostei. Bom, já vou nessa. Um abraço, um beijo, um cheiro. Vou deixar o link do vídeo original na descrição. Vão lá, né? E fiquem com Deus. Não? Só bora.